Botafogo contrata técnico experiente europeu com passagens vitoriosas pelo Real Madrid e Liverpool, conquistando a Liga dos Campeões. O Botafogo desistiu de tentar a contratação de Anderson Lopes, informa o site GE nesta quarta-feira, 22/1. O clube teve duas propostas recusadas pelo Yokohama Marinos, que não pretende negociar o jogador neste começo de 2025. A segunda oferta alvinegra foi de 2 milhões de euros, cerca de 12,5 milhões de reais. O Botafogo já avisou aos empresários do atacante que não realizará uma terceira proposta, por não querer fazer investimento alto em jogador de 31 anos. Com as saídas de Tiquinho Soares e Júnior Santos, o Botafogo segue no mercado atrás de um atacante. A proposta do Botafogo de 18 milhões de euros, 112,6 milhões de reais, por Bitelo foi aceita pelo Dinamo Moscou, RUS, mas há um entrave no valor da entrada, o qual o jornalista Matheus Medeiros divulgou números nesta quarta-feira, 22/1. Segundo ele, o Dinamo Moscou pediu 10 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, mas o Botafogo ofereceu 2 milhões de euros, 13 milhões de reais. Há margem para negociação, mas esta quarta é o último dia do prazo para avanço. Caso não haja desfecho hoje, Bitelo e o Dinamo poderão negociar com outros clubes para a temporada 2025. Botafogo e o interesse no técnico Rafa Benítez. Rumores e perspectivas. 2025. Em 2025, o Botafogo, um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil, está em busca de um novo comandante para o seu elenco. Depois de uma sequência de temporadas instáveis e de algumas mudanças no comando técnico, o clube carioca tem demonstrado um forte interesse em contratar o experiente técnico espanhol Rafa Benítez. O nome do treinador, que possui uma carreira respeitada tanto no futebol europeu quanto internacional, passou a ser cogitado com força pela imprensa e pelas torcidas alvinegras, gerando grande expectativa sobre a possibilidade de sua vinda para o Rio de Janeiro. O Rafa Benítez. Trajetória e reputação internacional. Rafa Benítez, de 65 anos, é um dos técnicos mais conceituados do futebol europeu. Sua carreira começou na Espanha, onde se destacou no comando de equipes como o Real Madrid e o Valencia, e se solidificou no Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA de 2005. Com um estilo pragmático, mas eficiente, Benítez é reconhecido pela sua organização tática, disciplina defensiva e habilidade de aproveitar ao máximo seus jogadores, especialmente aqueles com características técnicas mais específicas. Além de seu sucesso em clubes de elite como o Chelsea e o Newcastle United, Benítez também tem passagens por times de menor expressão na Europa e até no Oriente Médio, como o Dalian Yifan, da China. Sua experiência em diferentes ligas, além de sua sólida carreira internacional, lhe conferem um perfil ideal para uma equipe que busca não só sucesso, mas também um trabalho de médio e longo prazo. 2. O interesse do Botafogo. Os fatores por trás da busca. O interesse do Botafogo em Rafa Benítez está diretamente ligado à busca do clube por um técnico capaz de transformar a equipe em uma potência não só no Campeonato Brasileiro, mas também em competições internacionais. O clube, que atravessa uma fase de reestruturação financeira e esportiva desde a aquisição do Botafogo pelo grupo norte-americano, tem como principal objetivo voltar a figurar entre os principais clubes do país, além de buscar uma vaga em torneios continentais como a Copa Libertadores. Em 2025, após uma série de mudanças na gestão e um elenco que ainda busca maior entrosamento e consistência, o Botafogo tem demonstrado uma vontade clara de contar com um treinador de nível internacional para aprimorar sua preparação e planejamento. Rafa Benítez, com seu histórico de títulos e sua capacidade de trabalhar com orçamentos variados, parece ser o nome ideal para dar esse passo. 3. A filosofia de jogo de Benítez e a adaptação ao futebol brasileiro. O estilo de Rafa Benítez é um ponto que tem gerado discussões dentro da torcida e da imprensa. Conhecido por sua solidez defensiva e foco em um futebol pragmático, o técnico espanhol poderia imprimir um ritmo mais controlado ao jogo do Botafogo, privilegiando a posse de bola e a compactação defensiva. Essa filosofia é muitas vezes comparada a de técnicos como José Mourinho, com quem Benítez compartilha alguns princípios táticos, embora com uma ênfase maior na leitura de jogo e na adaptação às adversidades. No entanto, a grande dúvida que persiste no imaginário dos torcedores alvinegros é como essa filosofia seria recebida no Brasil, onde o futebol é tradicionalmente mais ofensivo e de ritmo acelerado. O futebol brasileiro, com suas características de imprevisibilidade e criatividade, demanda uma adaptação de qualquer treinador estrangeiro, e é esse desafio que Benítez teria de superar caso venha ao Botafogo. A questão da adaptação é, sem dúvida, uma das mais comentadas no cenário. O técnico espanhol já demonstrou ter capacidade para adaptar seus times às diversas realidades do futebol europeu, o que pode ser um indicativo positivo para sua chegada ao Brasil. Afinal,
Ele já trabalhou com equipes em diversos contextos e soube ajustar suas estratégias conforme as exigências locais. 4. O impacto de Rafa Benítez no elenco do Botafogo caso o acordo se concretize. O impacto de Rafa Benítez no elenco do Botafogo seria significativo, tanto em termos táticos quanto emocionais. O treinador traria uma nova abordagem para o grupo de jogadores, focando em aspectos como disciplina, organização defensiva e o aprimoramento da leitura de jogo. Um dos maiores desafios seria trabalhar com os atletas já existentes no clube, que apresentam um elenco misto de jogadores com grande potencial e outros com menos experiência no futebol de alto nível. A chegada de Benítez poderia ser uma oportunidade de elevar o nível de desempenho desses atletas, especialmente os mais jovens, ao mesmo tempo em que estabilizaria a equipe para disputas mais difíceis. Além disso, o fator internacional de Rafa Benítez também atrairia mais visibilidade e patrocínios para o clube. Jogadores estrangeiros, por exemplo, poderiam ver com bons olhos a possibilidade de atuar sob a orientação de um técnico de renome mundial, o que poderia ser um diferencial para o Botafogo na hora de reforçar o elenco. 5. Possíveis desafios para a contratação de Rafa Benítez. Embora o interesse do Botafogo seja claro, existem alguns desafios que podem dificultar a chegada de Rafa Benítez ao clube. Em primeiro lugar, a questão financeira. Embora o Botafogo tenha recebido um aporte significativo de investidores nos últimos anos, o salário de um técnico de renome internacional como Benítez poderia representar um desafio. Além disso, o espanhol é um treinador que exige um respaldo em termos de estrutura e planejamento, o que poderia significar mais investimentos por parte da diretoria alvinegra para garantir a sua vinda. Outro desafio seria o tempo de adaptação. O futebol brasileiro tem um ritmo muito diferente do futebol europeu, e mesmo Benítez, com sua vasta experiência, precisaria de tempo para compreender as particularidades do campeonato brasileiro, como a intensidade dos jogos, o estilo dos adversários e, claro, a cultura do futebol local. 6. O futuro do Botafogo sob o comando de Benítez. Se a negociação avançar e Rafa Benítez se tornar, de fato, o novo comandante do Botafogo, a expectativa é que o clube experimente uma transformação significativa em sua forma de jogar, com maior consistência tática e uma estrutura de jogo mais sólida. O Botafogo tem ambições claras de ser competitivo tanto no Brasil quanto internacionalmente, e a chegada de um técnico de peso como Benítez seria um passo importante nesse sentido. A torcida, por sua vez, aguarda com ansiedade o desfecho dessa negociação. O impacto de Benítez no elenco e na filosofia de jogo do clube poderia ser a chave para um novo ciclo vitorioso para o Botafogo, algo que os torcedores alvinegros tanto almejam após anos de altos e baixos. Conclusão: em 2025, o Botafogo está apostando alto ao procurar um treinador de peso para mudar seu destino. Rafa Benítez, com sua longa e vitoriosa carreira, aparece como o nome ideal para essa missão. No entanto, os desafios econômicos e culturais, além da adaptação ao futebol brasileiro, são pontos a serem superados. Se conseguir fazer a transição para o futebol do Brasil de maneira bem-sucedida, o técnico espanhol tem tudo para ser o protagonista de uma nova era no Botafogo. A torcida, com toda certeza, está atenta a cada movimento nos bastidores, ansiosa para saber se o sonho de ter Rafa Benítez no comando da equipe se tornará realidade.